Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre níveis de organização dos seres vivos e sobre as características dos seres vivos. O que é vida? É muito difícil definir o que é vida, né? Mas como que nós entendemos a vida ou os seres vivos? São características que eles possuem e que dizem que eles são um ser vivo. Por exemplo, eles possuem organização celular? Eles possuem metabolismo, crescimento, né? Eles se adaptam ao meio ambiente, têm variabilidade genética. Se essas perguntas forem sim, ele é considerado um ser vivo. Se forem não, ele não vai ser considerado um ser vivo. Então, não tem uma definição, mas tem características que definem se é um ser vivo ou não. Quando a gente vai estudar os organismos, nós temos o costume de organizar, né, para facilitar o nosso estudo. Então, nós temos os níveis de organização, os níveis hierárquicos. Então, é de acordo com as características. Quanto de menor característica para os mais complexos, maiores características. Então, os mais simples, a estrutura mais simples que nós começamos a estudar é o átomo. O átomo, né, a menor partícula. Quando esse átomo ele vai se unindo com outros átomos, ele vai formando moléculas. Essas moléculas, elas também podem se organizar, né? Elas se unem e elas vão formar estruturas. Dentro da célula, nós temos estruturas que fazem a célula funcionar. O nome dessas estruturas são organelas. Então, as moléculas se unem, formam as organelas. Várias organelas vão formar o quê? Uma célula. Então, uma célula tem várias organelas dentro dela. As células, elas também se organizam. Várias células juntas que fazem a mesma função, estão no mesmo lugar, né? São parecidas, elas vão formar um tecido biológico. Tecido muscular, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, né? São alguns exemplos de tecidos. Esses tecidos, eles também vão se organizar e eles vão formar um órgão. Então, o coração é um órgão formado por tecido muscular, tecido adiposo, tecido sanguíneo, nervoso. O osso é um órgão formado por tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tem tecido sanguíneo, nervoso dentro dele. Vários órgãos formam um sistema esquelético, por exemplo, e vários sistemas formam um organismo. Organismos de mesma espécie que vivem numa mesma área, a gente chama de população. Várias populações juntas, nós chamamos de comunidade, são seres bióticos. A comunidade mais os fatores do ambiente, nós chamamos de ecossistema. E vários ecossistemas formam a biosfera. Agora, quanto às características, são a composição química, por exemplo, os elementos químicos que têm em comum em todos os seres vivos, né? Nós temos mais abundante o carbono, esses elementos químicos vão formar as células, né, que vão formar o indivíduo. Eles possuem organização celular, podem ser unicelulares, multicelulares. As células podem ser eucarionte e procarionte. Os seres vivos também, como característica, eles têm crescimento, né, ao longo do seu tempo. Ele cresce através da alimentação, né, vai recebendo os nutrientes, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, né. Tem metabolismo, que são as reações no nosso corpo, pode ser reações para construir, né, o nosso corpo, também pode ser as reações que vão degradar as substâncias. Os seres vivos possuem homeostasia, que é a capacidade de se manter sempre constante. Um exemplo é a temperatura. A temperatura no nosso corpo é sempre constante. Nós fazemos de tudo para manter essa temperatura constante. Então, é a homeostasia. Os indivíduos se reproduzem, né? Pode ser sexuada ou assexuada, mas os seres vivos, eles se reproduzem, né? Existem alguns tipos de reprodução, né? Ela pode ser assexuada, sexuada. Possuem hereditariedade. Quando os organismos se reproduzem, eles passam as características dos pais para os filhos, né? Passam essa característica, a genética para os seus descendentes, né? Lá através das células. E eles também vão se evoluindo e vão se adaptando ao meio, né? As mutações genéticas, elas vão causando novas características. Essas características podem ser boas e eles viverem, né? Ou então pode ser ruins
e aí eles morrem, né, através dessas variabilidades, né. Eles possuem resposta a estímulos, né? Se você está com frio, o corpo vai tremer. Se está com calor, a gente sua, né? Sistemas de defesa, de obtenção de alimentos. Então, são respostas a estímulos do ambiente. Isso faz com que a gente se adapte e consiga sobreviver naquele meio, né? Então, nesse vídeo nós falamos sobre organização dos seres vivos e também características dos seres vivos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!